Como religar conta banida na Uber. Guia completo. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber desde 2015. Quem vai falar aqui para vocês é alguém que, inclusive, já teve a sua conta suspensa. No caso, isso aconteceu comigo em 2016. Então, o que eu vou passar aqui vai ser a minha experiência religando a minha conta e o que eu vi outras pessoas fazerem que também religaram conta. Além disso, de uma maneira ou outra, eu já ajudei diversas pessoas a religarem suas contas. E eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Já aviso que o vídeo talvez seja um pouco longo, mas vale a pena assistir até o final, porque só assim você vai saber os problemas, os motivos do banimento e como solucionar eles. E eu tô fazendo esse vídeo também porque muita gente me manda mensagem pedindo ajuda para eu religar as pessoas na Uber ou até na 99. E muitas delas até ficam bravas comigo porque eu não consigo atender todo mundo. É muita mensagem. É humanamente impossível eu ler todas as mensagens que vocês me mandam. Bem que eu gostaria, mas não dá. E eu também não sou a Uber, eu não sou a 99, eu não consigo religar ninguém. Não sou eu que julgo casos e religo contas. Mas nesse vídeo eu vou te explicar tudo, passo a passo, o motivo dos banimentos e como fazer para religar. Iniciando pelo meu caso, minha conta foi banida em 2016, mais precisamente em 21 de outubro de 2016, porque a Uber identificou que existiam múltiplos cadastros em meu nome. Sim, eu tinha mais de uma conta na Uber, mas a Uber não tinha entendido que eu tinha apenas uma conta ativa e tinha outras tentativas de cadastro. Digo tentativas porque eu nem cheguei até o final. Eu simplesmente começava cadastros e não terminava. E eu fazia isso simplesmente porque muita gente tinha dúvidas sobre como fazer o processo de cadastro na Uber e me perguntava: Marlon, na tela Y ou X tá pedindo isso, o que eu faço? Aí, como eu não conhecia a tela, como o sistema da Uber muda frequentemente, eu ia lá, tentava fazer um novo cadastro com endereço de e-mail diferente, só para ver a telinha, mas eu não terminava o cadastro, sempre deixava pela metade do caminho. Mas depois de um certo tempo, a Uber percebeu que eu tinha várias contas e resolveu suspender todas, digamos assim, a minha conta, uma única ativa e todas as outras tentativas. Inclusive, por mais estranho que isso pareça, chegaram a cancelar a conta da minha esposa e também cancelaram a conta de passageiro de um amigo meu, só porque uma vez eu tinha emprestado meu cartão de crédito para ele cadastrar na conta de passageiro dele. Só por aí você consegue imaginar como a Uber faz um rastreamento completo de todas as contas, de motoristas e de passageiros. Nesse dia, então, a telinha do meu aplicativo mostrou aquela famosa tela da sua conta requer atenção. E aí eu entrei em contato com a Uber. E nesse ponto eu acho que eu acertei. Eu mandei a mensagem assim que eu percebi que a minha conta foi banida. E não mandei nenhuma mensagem emocional. Eu mandei simplesmente uma mensagem do tipo: olá, tentei ficar online hoje e não consegui. O que está acontecendo? Simples assim. A Uber me mandou uma mensagem dizendo que tinha detectado o comportamento fraudulento, que não estava de acordo com os termos da Uber. Eu respondi novamente assim: acredito que deva ter um engano, pois eu não tenho feito nada de errado. O que vocês identificaram aí como fraude? Veja que as minhas mensagens foram bem cordiais, nada emotivas. E eu já estou te adiantando isso porque esse é um ponto fundamental para ter a sua conta religada. Nessa época, então, em 2016, a Uber respondeu a minha mensagem dizendo: identificamos que você tem várias contas, você precisa escolher uma para ficar ativa. As outras serão excluídas. Veja que eles me disseram o motivo. E não foi aqui porque eu sou um youtuber ou qualquer coisa parecida. Nessa época, meu canal só tinha 40 mil inscritos. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo: a única ativa que tem é essa conta aqui. Passei o endereço de e-mail da minha conta ativa. Todas as outras foram apenas tentativas, onde sequer as contas foram ativas. Você pode excluir todas. Então, por favor, deixe essa ativa e a da minha esposa, que também foi bloqueada. Eles responderam que tudo bem, excluíram todas as outras minhas contas e deixaram apenas a minha ativa e a da minha esposa. E foi assim que a minha conta voltou a funcionar. Bom, essa foi a minha primeira experiência com esse tipo de assunto. Isso foi em 2016, 4 anos atrás. Já faz muito tempo. Os próprios procedimentos da Uber internos em relação a isso mudaram bastante, mas a forma de tratar possíveis banimentos injustos ainda continua parecida. Nessa época, em 2016, tinha um gerente interno lá da Uber que até me conhecia, eu até tinha o zap dele, mas isso não fez diferença nenhuma para que minha conta fosse religada. Afinal, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, eles iam me banir, mesmo que eu tivesse um canal no YouTube. Na época, em 2016, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, vou deixar ele aqui no cantinho. Bom, e para entender como religar uma conta, a gente precisa entender os motivos que levam o banimento das contas. E digamos que em 4 anos eu aprendi muito sobre os motivos de banimento. Você precisa entender qual foi o seu banimento para poder saber como proceder para religar. Tem gente que não tem noção de por que foi banido. Então agora eu vou explicar alguns motivos que você talvez reconheça. Primeiro ponto de atenção é que hoje quem faz banimento é algoritmo. Ou seja,
O computador analisa vários assuntos, vários comportamentos seus e toma a decisão de banir ou não você. Basicamente, no Brasil temos cerca de 1 milhão de motoristas e é impossível os aplicativos manterem funcionários para ficar banindo motoristas ou religando manualmente. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que é algoritmo de computador, é um programa de computador que faz banimento de motoristas, não foi uma pessoa. E aí, às vezes, a gente tem que se antecipar a esse algoritmo para não cometer coisas que esse algoritmo, que não é tão inteligente assim, ache que a gente foi banido. E eu vou citar alguns casos de exemplo aqui, tá? Hoje, se a gente pergunta para o aplicativo qual foi o motivo do banimento, o aplicativo não responde. Isso porque não tem nenhuma lei que obrigue ele a dizer o motivo. E também ele não quer se comprometer. Digamos, vá que ele diga que você cometeu assédio, e se ele disser isso, é uma calúnia. Então o aplicativo também não quer cometer o crime de calúnia de dizer que você fez um assédio, embora o algoritmo suspeite que você tenha feito um assédio. O aplicativo também não vai dizer que ele suspeita que você fez uma identidade falsa, um cadastro falso, uma falsidade ideológica. O aplicativo estaria te acusando de um crime e ele não quer correr o risco jurídico de te acusar de um crime, porque no fundo ele sabe que o algoritmo pode ter erro. Então o aplicativo, para se proteger, ele não diz o motivo do banimento. Um outro ponto importante é que se você seguir completamente à risca o código de conduta da Uber, você nunca será banido. Esse código de conduta até mudou recentemente, ele é de 2020 e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena você dar uma boa lida nele. Outro ponto importante é que aplicativo nenhum bane à revelia. Nenhum aplicativo bane sem motivo. Ele pode não dizer o motivo pra gente, mas o algoritmo suspeita de algum motivo e aí toma a decisão de banir. Afinal, os aplicativos pagam por indicações. Eu, Marlon, quando indico um outro motorista, eu ganho uma comissão. E isso qualquer pessoa pode fazer. Você, quando indica um outro motorista, você também ganha uma comissão. Os aplicativos não vão ficar pagando comissões por indicações para depois simplesmente banir uma pessoa, sem motivo nenhum. Então, na verdade, existe um motivo, só que a gente não sabe qual é. E muitos funcionários da Uber também não sabem o motivo, porque isso está no algoritmo lá, talvez é possível de ser visto apenas por gerentes. Os atendentes lá da 99 ou da Uber não vão saber o motivo. Mais um ponto importante: não interessa se você tem nota 5.0 na Uber, 4,99, 4,98. Não interessa se você tem 20 mil viagens pelo aplicativo. Se você cometer alguma infração em relação ao código de conduta da Uber, você será banido. Não interessa o histórico positivo que você tenha. É que nem um crime. Fazendo um comparativo com as leis penais do Brasil, não interessa muito se você teve uma vida boazinha e de repente matou alguém. Se você matou alguém, você vai pagar por aquele erro. Eu falo isso porque quando uma pessoa vem pedir minha ajuda, a pessoa sempre começa com a mesma história. Eu tenho nota 4,98, tenho 10 mil viagens. Aí eu já sei o que vem depois, né? A pessoa vai dizer provavelmente lá que foi banida, que não sabe o que aconteceu e tudo mais. Então não interessa o histórico, interessa o que o algoritmo identificou como um comportamento indevido de acordo com o código de conduta. Vou dizer aqui agora quais são as 3 principais causas de banimento nos aplicativos. A primeira grande causa são fraudes. O algoritmo identifica alguma possibilidade de fraude e faz o banimento do motorista. O segundo motivo é nota baixa. Normalmente isso acontece com aqueles motoristas que estão começando na plataforma e aí tomam muitas avaliações baixas e aí acabam sendo desligados da plataforma. E o terceiro caso que mais bane motorista, acredite, é assédio. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre esses 3 casos, citando exemplos. Vou falar até de momentos vergonhosos que eu passei perante os aplicativos, pedindo que o aplicativo revesse a conta daquele motorista e no final das contas eu passei foi vergonha. Vamos começar com um caso de fraude de um motorista, que inclusive ele chegou até a gravar um vídeo comigo aqui no canal. Não vou dizer quem foi para ele não passar vergonha, mas ele já apareceu aqui no meu canal. E por eu conhecer um pouco da pessoa, eu até acreditei que ele não tivesse feito nada de errado. E sim, usei meus contatos nos aplicativos, não vou dizer qual foi o aplicativo, usei meus contatos para pedir que revesse a conta daquela pessoa e definitivamente eu passei vergonha. O motorista disse para mim que não tinha feito nada demais, que não sei o que não sabe por que foi banido. Mesma história que eu ouço de centenas de pessoas. Mas depois que eu pedi lá para o aplicativo até me retornou o motivo. E o aplicativo começou me falando assim: Marlon, esse motorista eu não religo nem a pau. Ele fazia corridas fantasmas com cartão de crédito roubado. Quando o aplicativo me disse isso, eu fiquei com muita vergonha. Aí eu até fiquei indignado, voltei lá com aquele motorista e pressionei até que ele confessou. Aí ele me disse assim: é que eu conheci uma pessoa que disse que fazia uma corrida combinada, que era só eu andar bastante,
que daí eu dividi o dinheiro com ele. Tipo, se a corrida desse R$300, eu ficava com 150 e ele ficava com 150. Mas eu não sabia que o cartão de crédito era roubado. Ele teve a cara de pau de me dizer isso. Eu não sabia que o cartão de crédito era roubado. Uma coisa que tem que ficar bem claro para os motoristas é que qualquer coisa que pareça trambique, pareça um jeito fácil de ganhar dinheiro, com certeza tem algum golpe, tem alguma fraude. Não dá para você seguir o conselho dessas pessoas. Na cabeça desse motorista, ele estava fazendo uma corrida sem ninguém, numa chamada, que ele não sabia de quem era, que ele estava ganhando metade do valor da corrida, que eu também acho meio burrice. Então cuidado com aquelas pessoas que te oferecem dinheiro fácil nos apps. O caminho não é por aí. Logicamente, essa pessoa não foi religada e eu ainda passei muita vergonha. Vou citar um caso agora de um outro motorista que eu, inclusive, utilizei o contato que eu tenho no aplicativo para pedir que o aplicativo reavaliasse a situação dele e, no caso, ele foi religado novamente. E esse é um caso muito importante para a gente identificar o que esse motorista fez que acabou banindo ele. O algoritmo entendeu que ele estava fazendo uma fraude, enquanto que na verdade não estava. É aqui que começam os problemas dos algoritmos. E se a gente se antecipar, a gente não deixa o algoritmo suspeitar da gente. Esse caso foi o seguinte: o motorista me relatou dizendo que numa certa noite ele foi trabalhar e o aplicativo pediu o selfie. Só que ele tem dois telefones, um telefone de trabalho, que é um telefone bem pebinha, bem ruim, e outro telefone melhorzinho que ele usa como telefone pessoal. Ele faz isso porque ele tem medo de ser assaltado, então caso ele seja assaltado, ele entrega o telefone pebinha. Mas o celular dele de trabalho, esse pebinha, pediu lá para ele fazer a selfie. Só que a tela desse celular tá quebrada e o vidro na frente da lente da câmera frontal tá com problema, então ele não conseguia fazer a selfie com esse celular. Logicamente, ele pegou o outro telefone dele, o pessoal, e fez o selfie pelo outro aparelho. O aplicativo até permitiu que ele funcionasse no outro telefone também, mas o algoritmo suspeitou de alguma fraude. O algoritmo suspeitou que não fosse a pessoa verdadeira que estivesse fazendo corridas com aquela conta. Então deu mais meia hora, o aplicativo novamente pediu a selfie para o motorista. Novamente, esse motorista pegou o telefone reserva dele e fez a selfie com o outro telefone. Mais uma vez, o aplicativo reconheceu o rosto e seguiu trabalhando. Só que o algoritmo, depois de mais ou menos meia hora, pediu novamente o selfie, onde, de novo, ele fez o selfie com o outro telefone. O que o algoritmo suspeitou? O algoritmo suspeitou que tem uma pessoa trabalhando com um telefone e tem uma outra pessoa, que é a pessoa original, fazendo a validação do selfie. Ou seja, o algoritmo suspeitou que tinha uma outra pessoa fazendo as corridas e uma outra pessoa, a pessoa original correta, fazendo selfie. O algoritmo achou que o motorista tinha emprestado a conta para outra pessoa. E após perguntar o selfie tantas vezes e todas as vezes ele fazia a foto com outro celular, o algoritmo resolveu banir o motorista. Ele chegou a mandar umas mensagens para o aplicativo e o aplicativo simplesmente não quis saber. Essas mensagens que ele mandou também foram bastante emocionais, tá? E quando você manda mensagens com tons emotivos, emocionais, parece que o pessoal lá nunca avalia direito. Então esse motorista, que é um motorista que eu conheço, me pediu a minha ajuda. Eu, com muito receio, pedi para o aplicativo verificasse a conta dele novamente. Mesmo com muito receio, porque eu já passei vergonha várias vezes. Mas no caso dele, digamos que eu estaria disposto a passar mais uma vergonha. Bom, depois de uns 3 dias, o aplicativo me retornou dizendo o seguinte: Marlon, pede para o fulano ficar online novamente. Ele está religado. O algoritmo suspeitou que ele tivesse emprestado a conta para outro motorista. Pede para ele não fazer mais validações de selfie com outro telefone. Use sempre o mesmo telefone para fazer a validação do selfie. Já fica aqui uma dica importante para você. Se esse for o seu caso, explique para o aplicativo o que aconteceu de verdade. Provavelmente lá os caras fizeram uma investigação um pouquinho mais profunda e perceberam que os dois telefones em todos os pedidos de selfie estavam no mesmo local, na mesma hora, o que configuraria realmente que a foto estava sendo tirada pela própria pessoa. Logicamente, caso as localidades dos telefones estivessem em lugares diferentes, o aplicativo não faria o religamento. Agora vamos analisar um terceiro caso também, de um motorista que foi banido e não foi religado. E esse é um caso recente, tá? Porque esse motorista, assim que começou a pandemia, ele, por pertencer ao grupo de risco, ele parou de trabalhar. Parou de trabalhar e logo em seguida que abriu a oportunidade, ele pediu aquele auxílio da Uber em relação ao grupo de risco. E ele ganhou o auxílio, ou seja, a conta dele ficou suspensa por 14 dias e ele ganhou o dinheiro dele, que inclusive era a média dos meses anteriores. E ele ganhou um bom dinheiro, porque ele sempre trabalhou bastante. E aí a conta dele foi banida nesse meio tempo. Ele recebeu uma mensagem da Uber dizendo: olha, sua conta foi banida e tal, etc. E ele veio pedir a minha ajuda, porque ele não sabia o motivo pelo qual ele tinha sido banido. Inclusive era bastante intrigante, porque ele me mandou prints do histórico dele, de corridas, e realmente fazia mais de um mês que ele não fazia corridas. Como é que ele poderia ter sido banido se fazia mais de um mês que ele não tinha feito corridas? Esse caso eu nem cheguei a pedir para o aplicativo dar uma analisada. Mediante tantas vergonhas que eu já passei, esse aí eu tinha dado uma segurada. E aí, uma semaninha depois,
Depois que esse motorista deu uma insistida lá com a Uber para saber o motivo, a Uber respondeu o motivo para ele e aí ele veio me dizer qual era o motivo. O motivo era que durante o período que ele estava de licença aí do Covid, ele tentou criar uma conta nova na Uber. A Uber entendeu isso como uma fraude, inclusive ele estava recebendo benefício. Logicamente a conta dele estava suspensa por 14 dias, mas o aplicativo entendeu que ele queria criar uma outra conta para poder trabalhar mesmo estando de licença pela conta principal dele. E aí ele foi banido. Sendo bem sincero, depois ele me explicou isso e ele não me explicou mais se conseguiu religar ou não. Bom, nesse momento desse vídeo eu preciso deixar bem claro uma situação. Vocês viram que aqui eu, em algumas situações, pedi, através de contatos que eu tenho nos aplicativos, não só na Uber, mas como todos os apps, eu pedi que contas fossem reanalisadas, por WhatsApp mesmo. Só que recentemente, a Uber fez uma demissão em massa de diversos funcionários no Brasil e no mundo. E os contatos que eu tinha, que me ajudavam nisso, foram demitidos. Então, eu não tenho mais contato na Uber que possa, por exemplo, religar motoristas. Não adianta você entrar nas minhas redes sociais e pedir minha ajuda, que eu não tenho mais esse caminho. Não conheço pessoas que possam fazer esse tipo de reanálise. Aliás, nem eram as pessoas que faziam reanálise. Eu pedia para uma pessoa que pedia internamente lá dentro e assim era feita uma reanálise na conta. Eu não tenho mais acesso a essas pessoas. Eu não posso te ajudar em nada. Por isso é muito importante que agora você continue vendo esse vídeo para você entender o que você pode fazer para ser religado. Um pouco antes da pandemia, eu e outros motoristas tivemos a oportunidade de ter uma reunião com a Uber, onde a gente estava tentando reivindicar algumas mudanças. Umas pessoas da Uber que estavam nessa reunião era gerente de uma das centrais de atendimento presencial da Uber. E eu cheguei a perguntar para essa pessoa: fulana, quando o motorista é banido, o que o motorista deve fazer? Porque, convenhamos, tem banimentos que realmente parecem injustos. E essa pessoa me disse bem o seguinte: se o motorista for banido, esse motorista pode vir a uma central de atendimento, e eu sei que nessa época está fechado, mas agora você poderia fazer isso por mensagem dentro do aplicativo mesmo. Então, por mensagem ou presencialmente, quando as centrais de atendimento reabrirem, o motorista pede uma reanálise do caso. E relembrando, não pode ser uma mensagem emotiva: tenho não sei quantos filhos para criar, estou endividado, comprei meu carro. Não, esqueça tudo isso. A Uber não vai analisar esses fatos. A Uber vai analisar o que o algoritmo identificou que baniu você. Os aplicativos não estão nem aí se você tem carro financiado, prestação para pagar, filho para criar, nada disso. Então, quando você mandar essa mensagem para a Uber ou for numa central de atendimento, simplesmente fala o seguinte: olha, acredito que tem um engano. Eu realmente, de fato, não sei o que aconteceu. Tem como vocês reavaliarem a minha situação? Simples assim, só peça isso. Diga assim: tenho certeza que teve algum engano. Inclusive, essa semana que eu estou gravando esse vídeo, um dos motoristas mais bem avaliados do Brasil teve esse mesmo problema. E ele mandou esse tipo de mensagem para a Uber e em menos de 24 horas depois ele foi religado. Não se altere nesse e-mail ou nessa visita à central de atendimento. Não grite, não faça nada disso. Se você fizer isso, é pior para você. E aí a Uber nem reanalisa seu caso. Caso você faça isso, peça essa reanálise e o aplicativo diga que após a reanálise, de fato, manteremos sua conta definitivamente desligada, é porque isso passou por uma verificação de uma pessoa realmente. Ou seja, alguém analisou o que aconteceu, analisou os fatos identificados pelo algoritmo e tomou a decisão de que a sua conta realmente tem que ficar desligada. Então, se isso acontecer com você, pode ser que você tenha feito alguma das coisinhas que eu falei mais anteriormente. E é nesse ponto, quando o aplicativo diz para você que não vai religar sua conta realmente, é que provavelmente você deve ter cometido alguma das seguintes itens, né? Fraude ou assédio. Cara, e qualquer tipo de fraude pode ser problema de banimento. E em relação ao assédio, aqui é muito importante. Assédio não é chegar para passageiro e olhar e falar: ah, gostosa, quero te pegar. Não, não é isso. Até porque se você fizer isso, você vai ser banido na hora mesmo. O maior problema dos banimentos por assédios são motoristas que de vez em quando falam para certas passageiras: nossa, como você é bonita. Simples assim. Aí aparece lá no aplicativo 1, 2, 3, 4, 5 denúncias de passageiras que se sentiram assediadas simplesmente porque o motorista falou para a passageira que ela era bonita. Os aplicativos, nesse caso, eles não avaliam apenas uma única denúncia. Normalmente isso acontece quando tem 4, 5, 6 denúncias. Por exemplo, teve um motorista que eu ajudei juridicamente a ele ser religado no aplicativo. Eu fui lá, acompanhei tudinho. Primeiro a gente conseguiu uma liminar para que ele voltasse para o aplicativo. Aí, passado mais ou menos uns 3 meses, teve a audiência. E aí, lá na audiência, o aplicativo falou que tinha relato de 7 passageiras
sobre assédio. Aí o motorista já ficou todo sem jeito. Não, mas não foi assédio, eu só falei que ela era bonita, que ela estava bem vestida e tudo mais. E aí o que o juiz entendeu? O juiz entendeu que se o aplicativo quisesse desligar um motorista, esse tipo de motorista, o aplicativo tinha todo o direito de fazer isso. Afinal, um tipo de motorista desse, que fica elogiando passageiras, não é bom para a imagem do aplicativo. E o juiz entende que o aplicativo tem todo o direito de banir pessoas que façam com que a imagem do aplicativo fique ruim. Nesse caso, eu fiquei muito até irritado com esse motorista, porque eu dei todo o apoio jurídico, financeiro, energia minha foi depositada nessa ação, porque eu acreditava naquele motorista. Eu perguntava, alguma vez você assediou alguém? Ele dizia não, mas no final das contas a verdade foi mostrada e o motorista, na hora da audiência, reconheceu que ele dava elogios a mais para as passageiras. Então, por favor, você que é motorista, nunca elogie uma passageira ou um passageiro. Não fala da beleza da pessoa, não fale da roupa. Nós motoristas somos profissionais. A gente tem que simplesmente levar uma pessoa, não tem que ficar elogiando a beleza de alguém. Se você ficar elogiando as pessoas, dizendo que elas são bonitas, as pessoas vão reportar no aplicativo e o aplicativo vai banir você. Mas caso você realmente não tenha feito nada de errado, se você não conseguiu ser religado através de mensagens e conversando com o aplicativo, a solução é o meio jurídico. Nesse meio jurídico existem duas alternativas: a justiça civil ou a trabalhista. Vou te mostrar quando você usa uma ou quando você usa outra. A justiça civil você só vai utilizar se você realmente tem certeza que você não fez nada de errado. Tenha isso em mente. Você não cometeu nenhuma fraude, ou você não ficou elogiando passageiros no carro. Se você não fez nenhuma dessas duas coisas, entre na Justiça Civil que você vai ganhar e vai ser religado. Como eu falei, normalmente nesses processos da Justiça Civil, primeiro o advogado busca uma liminar, onde o motorista é religado na mesma hora, digamos assim, e após um certo tempo, que varia, às vezes 2, 3, às vezes 4 meses, existe uma audiência onde o aplicativo leva para o juiz o que você fez de errado, digamos assim, que resultou no banimento. Já vi vários casos que o aplicativo realmente não tinha motivo para banir. E aí o motorista foi religado e inclusive indenizado. Foi casos de banimentos injustos. O algoritmo lá não entendeu corretamente. Agora vamos falar de banimentos, por exemplo, da 99. A 99 recentemente baniu diversos motoristas aí por taxas de desempenho. Essa taxa de desempenho é bem comprometedora para o aplicativo. Na prática, o aplicativo cobrar desempenho, taxas de desempenho do motorista, é um vínculo trabalhista. Então, nesse caso, o ideal é você entrar na justiça trabalhista. Principalmente contra a 99, muitos motoristas têm ganho casos assim. E também tem dois aspectos nesse ponto. Alguns realmente fizeram coisas erradas na 99, entram na justiça trabalhista e mesmo assim ganham. Eu acho isso incoerente e errado, mas enfim, muitas vezes a 99 oferece R$5.000 apenas para a pessoa retirar o processo. E aí motoristas acabam pegando esses R$5.000 e retiram o processo. Outros, dependendo do caso, o aplicativo dá os R$5.000 e ainda religa a conta. Já vi esses dois casos acontecerem. Mas a minha recomendação é, se você se sente lesado, se você se sente injustiçado, procure um advogado. Só para você ter uma ideia, na AMASP, a associação a qual eu sou vice-presidente, a gente tinha um advogado que sozinho ele representava 18% das ações contra a Uber no estado de São Paulo. Sim, um advogado da associação AMASP, ele chegou a religar diversas pessoas. Ele tinha tantos casos para atender que ele não estava nem conseguindo atender novos casos. Isso porque a MASP ou eu indicava esse advogado e ele ficou até sobrecarregado, que é algo frequente que acontece no meu canal. Esse advogado ele tinha uma fórmula, uma tese que frequentemente passava pela justiça civil, mas com o tempo o setor jurídico lá da Uber, por exemplo, conseguiu fazer defesas melhores e acabou que a taxa de sucesso desse advogado diminuiu bastante. Hoje esse advogado até nem está mais trabalhando com a gente, porque ele não está ganhando quase nenhum caso. Mas essa informação é justamente para aqueles que acham que às vezes o Marlon ou a MASP não fizeram nada de religamento, de banimento. Sim, a gente já fez muita coisa. E eu sei que qualquer advogado que eu indique aqui no canal, ele vai ser sobrecarregado muito rápido. Então eu sempre aconselho que você procure um advogado. E até mostre esse meu vídeo para ele, que daí ele vai entender e vai fazer a sua defesa. Cada caso também é um caso específico. Não existe ações coletivas de religação de banimento, por exemplo, justamente porque cada pessoa é desligada por um motivo diferente. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato de um advogado. Esse advogado nem sabe que eu estou gravando esse vídeo e nem sabe que eu vou colocar o contato dele aqui embaixo, mas talvez ele possa te ajudar. E não estranhe se ele demorar muito para te responder, é porque ele provavelmente vai estar sobrecarregado de mensagens. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar desse longo vídeo é que eu não sou a Uber, eu não sou a 99, eu não consigo religar ninguém. Eu gostaria de poder te ajudar,
mas não posso. No passado, já ajudei diversos motoristas, diversos mesmo, talvez mais de 100, apenas com contato com os aplicativos. E já apanhei muito dos apps também, por conta de pessoas que eu pedi para religar e que na verdade tinham cometido alguma coisa errada. Lembrei agora de um que eu ajudei a religar na 99 por nota baixa. O cara tinha nota baixa demais, pediu minha ajuda, falei com a 99 me disse: ah, Marlon, mas esse motorista tem a nota muito baixa. Aí eu falei: não, mas eu já conversei com esse motorista, expliquei o que ele tem que fazer no atendimento dele, o que ele tinha que corrigir no atendimento dele para ele melhorar a nota dele. Aí a 99 religou ele, mas 48 horas depois esse motorista foi banido novamente por nota baixa, porque as viagens que ele fez depois do religamento também pegaram nota baixa. Aí esse cara veio me pedir minha ajuda de novo. Eu falei: cara, agora não tem nada que eu possa fazer por você. Você não fez as coisas que eu pedi para você mudar no seu atendimento. Isso é até muito frustrante para mim. As pessoas, muita gente pede minha ajuda, a gente tenta ajudar e na verdade a pessoa tinha feito alguma coisa errada. Então, não adianta você me mandar uma mensagem pedindo para eu ajudar você a ser religado. Não tem como eu fazer nada. O melhor que eu posso fazer por você é esse vídeo com informações e que você procure um advogado para resolver o seu caso. Talvez no futuro, se a gente tiver leis melhores no Brasil, políticos que realmente entendam a causa do motorista, esse cenário pode mudar. Por isso, cuide bem quem você vai votar nas eleições desse ano. Essa foi a dica de hoje. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!